Ele é brasileiro. Trabalha como pedreiro. Vive escondido nos arredores de Houston com medo constante de ser deportado. Mas tudo muda quando ele vê fumaça saindo de uma casa e escuta o grito de uma criança presa nas chamas. Enquanto todos gravam com o celular, ele decide agir. Entra no fogo. Salva a menina. Vira herói. Mas quando descobrem que ele é imigrante ilegal, o que era aplauso vira julgamento. A mesma nação que o chamou de herói agora quer expulsá-lo. O que acontece a seguir é de cortar o coração. E você precisa ver com seus próprios olhos. Essa é a história de Carlos Almeida, o homem que arriscou tudo por uma vida que nem era a dele. O alarme do relógio tocou às 5 em ponto. Carlos desligou antes que pudesse acordar mais alguém, embora não houvesse ninguém ali. O pequeno quarto de madeira improvisado, nos fundos de uma oficina abandonada, era seu refúgio nos arredores. De Houston, ele se sentou na cama, respirou fundo e olhou para a foto colada na parede com fita adesiva. Ana, segurando o pequeno Gabriel no colo. O sorriso do menino era seu combustível diário. Vestiu-se com rapidez. Calça jeans manchada de cimento, camiseta surrada e as botas rachadas que comprou por $10. Saiu sem fazer barulho. O ar ainda estava frio naquela manhã. Mas Carlos já suava, não pelo calor. O medo de ser parado por uma viatura ou um vizinho curioso era constante. Caminhou pelas ruas ainda adormecidas até a obra onde trabalhava. Você não existe aqui. Não fale alto, não olhe nos olhos, não confie em ninguém, repetia mentalmente. Era essa a regra invisível dos que vivem nas sombras. No canteiro de obras, misturou concreto, subiu andaimes, quebrou paredes. Trabalhava dobrado e recebia metade, mas não reclamava. A cada semana, enviava o pouco que conseguia para o Brasil para que Ana comprasse comida e remédios para Gabriel, que lutava contra a asma severa desde bebê. Na hora do almoço, Carlos comia isolado, encostado em um muro, com uma marmita fria embrulhada em jornal. Quase não falava com os colegas, muitos também imigrantes, mas menos cautelosos. Ele temia até o som de sua própria voz. Às 17 horas, com o sol já mais suave, Carlos lavou o rosto numa mangueira velha e caminhou de volta. Passava sempre pela mesma rua tranquila de subúrbio, admirando as casas com jardins bem cuidados, as bandeiras americanas penduradas e os balanços nos quintais. Imaginava Gabriel ali, correndo descalço, rindo, livre. Mas naquela tarde, algo o tirou de seus pensamentos, um cheiro forte de fumaça, depois o som de gritos. Fire! Fire! Carlos correu os olhos pela rua e viu a cena. Fumaça preta saindo pelas janelas do segundo andar de uma casa branca. Pessoas amontoadas na calçada, celulares filmando. E então o grito de uma mulher. Minha filha tá lá dentro! Carlos parou, paralisado. O instinto dizia para fugir, mas o coração, aquele que batia por Ana e Gabriel, mandou avançar. Ele deu um passo, depois outro, até que correu. Carlos atravessou a rua correndo. O calor era intenso. A fumaça já tomava o primeiro andar da casa. A mãe da menina, de joelhos na grama, chorava, tentando se levantar. Um homem tentava segurá-la. Não tem ninguém lá dentro. Espera os bombeiros! Gritavam ao redor, mas Carlos não escutava. O mundo parecia mudo. Seus olhos estavam fixos na janela do segundo andar, onde uma mãozinha fraca batia contra o vidro. Uma criança. O portão da frente estava trancado. Carlos pulou com agilidade surpreendente para um homem de aparência comum. Arrombou a porta com o ombro. Madeira frágil cedeu com um estrondo. Fumaça densa o envolveu de imediato. Tossiu, protegeu o rosto com a camiseta. Alguém aí? Gritou em inglês com forte sotaque, a voz abafada. Nenhuma resposta. O calor subia pelas escadas como um monstro vivo. Ele subiu, tateando as paredes, tropeçando em brinquedos, evitando chamas que lambiam o corrimão. O teto estalava.
Um rangido fez seu coração disparar. Não havia tempo. No fim do corredor, uma porta trancada. Ele chutou com força, 1, 2 vezes. Quando finalmente cedeu, viu a menina. Devia ter uns 5 anos, encolhida no canto, tossindo muito. Os olhos estavam vermelhos, as bochechas molhadas de lágrimas e suor. Vamos, pequena, vamos sair daqui, disse em português, estendendo os braços. Ela não entendia, mas o tom gentil o fez parecer confiável. Carlos a pegou no colo e cobriu o rosto dela com a barra da própria camiseta. Desceu as escadas praticamente correndo, ouvindo atrás de si o estalo que anunciava que o teto poderia cair a qualquer momento. Quando chegou à porta, as chamas já estavam por todos os lados. Ele olhou para o lado, encontrou uma rota pela sala e chutou a janela, protegendo a menina com o corpo. Vidros se espalharam no chão. Com um salto rápido, ele a carregou para fora. O ar fresco o atingiu como um soco. Cambaleante, com o rosto chamuscado e a pele das mãos avermelhada, ele entregou a criança à mãe, que a abraçou gritando em desespero e alívio. Carlos caiu de joelhos na grama, tossindo, o peito ardendo, os olhos marejados. Pessoas se aproximaram. Algumas filmavam, outras olhavam em choque. Um homem murmurou: "Ele salvou a menina." Mas Carlos não queria aplausos. Apenas se levantou lentamente e, sem dizer uma palavra, saiu andando, mancando, tentando desaparecer. Não percebeu que uma das filmagens já estava sendo enviada para o mundo inteiro. Carlos caminhou até sua moradia, com passos trôpegos. O braço esquerdo queimava e a lateral do rosto ardia como se brasas ainda estivessem sobre sua pele. Mas não parava. O medo agora não era mais o fogo, era ser descoberto. Sabia que, em poucos minutos ou horas, alguém bateria em sua porta com perguntas que ele não podia responder. Chegou ao quarto improvisado e trancou a porta com as mãos trêmulas. Lavou o rosto com a pouca água do galão, observando no espelho rachado o quanto estava machucado. A pele do ombro estava vermelha, levemente queimada. Respirou fundo e se deitou no colchão fino no chão. Pegou o celular. Mensagens de Ana. "Tudo bem aí? Gabriel teve outra crise, mas já está melhor. Te amamos. Força. Amor." Carlos digitou. "Tudo bem, só cansado. Saudades." Na televisão velha do vizinho do lado, que ele escutava pelas frestas, a notícia explodia. Homem desconhecido salva menina de incêndio em Houston. Um herói anônimo. O vídeo viral já circulava. A filmagem tremida mostrava Carlos entrando na casa em chamas e, depois de um tempo angustiante, saindo com a menina no colo. A mãe gritando, a multidão em choque. Mas a filmagem não mostrava o rosto de Carlos claramente. Ainda assim, ele sabia. Era questão de tempo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a pequena Emily dormia no hospital, sob oxigênio. A mãe, chamada Lauren, não desgrudava do seu lado. O pai, Michael, chorava discretamente na recepção. Eram uma família típica da classe média americana, conservadora, orgulhosa e, naquele momento, completamente quebrada pela dor e gratidão. "Você viu o vídeo?" Lauren perguntou ao marido com os olhos marejados. "Vi, ele salvou nossa filha e desapareceu como se não existisse." Michael respondeu, emocionado. No dia seguinte, todos os noticiários falaram dele. Os apresentadores se referiam a ele como o herói anônimo de Houston. Alguns especulavam que era um bombeiro fora de serviço. Outros sugeriam que era um ex-soldado. Mas então, uma repórter jovem, chamada Camille Torres, recebeu de um colega uma informação inesperada. Um dos operários da construção civil ali perto o reconheceu. "É um pedreiro que trabalha comigo. Se chama Carlos, brasileiro. Gente boa. Mas acho que está sem documentos." A informação caiu como uma bomba. Camille sabia que tinha algo ali. Um herói que salvou uma criança.
mas que não poderia. Ser celebrado sem correr risco de deportação era o tipo de história que dividia um país e que mudaria a vida de Carlos para sempre. Na manhã seguinte, Carlos acordou com batidas na porta. Pulou da cama, o coração disparado. Pensou em fugir pelos fundos, mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu. Era Juan, o amigo hondurenho que dividia o galpão ao lado. Você. Tá na TV, irmão. Todo mundo tá falando de você. Tá em tudo quanto é canto, disse ofegante, segurando o celular com o vídeo do resgate. Carlos congelou. Tem repórter batendo na oficina. Estão procurando por um brasileiro pedreiro. Moreno, magro, igualzinho você. Carlos sentiu o chão tremer sob os pés. Pegou sua mochila, enfiou alguns trocados e uma muda de roupa. Iria sumir por uns dias, mas ao sair pela porta dos fundos, deu de cara com 2 viaturas de polícia a poucos quarteirões. Voltou para dentro e se escondeu. Enquanto isso, Camille Torres, a repórter que descobrira sua identidade, preparava a matéria com cuidado. Tinha visto de perto a comoção nas redes sociais. Milhões de visualizações, hashtags de apoio, protestos de um lado, ofensas de outro. A polarização era instantânea. Alguns queriam que Carlos fosse preso e deportado. Outros exigiam que ele fosse regularizado e homenageado. No hospital, Lauren segurava a mão da filha e via as notícias. Quando Camille apareceu na TV, contando que o herói era um imigrante ilegal chamado Carlos, Lauren apertou os lábios. Ficou em silêncio por longos minutos. Depois se levantou e disse ao marido: "Vamos achá-lo. Vamos falar com quem for preciso. Ele salvou a vida da nossa filha. Eu não vou deixar que façam mal a ele." No bairro operário onde Carlos vivia, carros da imprensa se aglomeravam. Juan voltou com más notícias. A polícia de imigração foi avisada. Vão vir te buscar. Carlos sabia que seu tempo ali tinha acabado. Desceu pelas vielas, usou capuz, desviou das avenidas. Dormiu naquela noite em uma garagem abandonada. No dia seguinte, acordou com um barulho metálico. Quando abriu os olhos, viu uma jovem parada diante dele. Microfone na mão, câmera ao lado. Era Camille. "Carlos, sou jornalista. Eu sei quem você é e sei o que você fez." Ele tentou fugir, mas ela falou rápido: "Eles vão te encontrar. Mas você pode falar primeiro, contar sua história, mostrar ao mundo quem você é antes que digam quem você deve ser." Carlos ficou imóvel. Seu instinto dizia: "Fuja." Mas a voz da repórter, sincera, firme, o fez hesitar. E naquele instante ele percebeu: talvez fosse hora de deixar de ser invisível. Carlos hesitou. O suor escorria por sua têmpora, enquanto olhava fixamente para Camille. Os olhos da repórter eram firmes, mas gentis. Havia ali algo, além de ambição jornalística. Ela estendeu uma garrafinha de água. "Não quero te prejudicar, Carlos. Quero que as pessoas saibam a verdade, que te conheçam como eu estou conhecendo agora." Ele sentou-se devagar no chão frio da garagem. Pegou a garrafa, mas não a abriu. "Você não entende", murmurou em um inglês com sotaque carregado. "Se me mostrarem, eu vou embora. Minha família, meu filho, ele está doente." Camille respirou fundo. "Eu entendo mais do que você imagina. Meu pai veio do México escondido no porta-malas de um carro. Trabalhou a vida inteira como jardineiro. Morreu sem nunca tirar os documentos. Mas foi o homem mais honesto que conheci." Carlos a encarou por um momento. Havia algo naquela mulher que lhe dava segurança. "Me conta sua história. Vamos gravar com calma. Você escolhe o que vai ao ar", ela disse. Com a voz embargada, Carlos começou a falar. Contou de sua vila no interior da Bahia. Do dia em que Gabriel nasceu, com uma má formação pulmonar. Da decisão desesperada de ir aos Estados Unidos, mesmo ilegalmente, dos dias sem comer. Das construções que pagavam pouco e exigiam tudo. E por fim do fogo, da menina,
do instinto que falou mais alto que o medo. Quando terminou, Camille desligou a câmera. Estava em lágrimas. Você é mais do que um herói. Você é a lembrança de tudo que a gente finge esquecer. No dia seguinte, a matéria foi ao ar. Era simples, direta, poderosa. Mostrava Carlos falando com sinceridade, olhos marejados, mãos queimadas. A repercussão foi instantânea. No hospital, Lauren assistia em silêncio. Emily, agora mais consciente, apontava para a TV. Mamãe, o moço me pegou no colo, foi ele. Lauren chorou em silêncio. Pegou o telefone. Quero falar com a prefeita. Agora. Ao mesmo tempo, as redes sociais explodiam. Hashtags como Gilno, Justiça para Carlos e Ju, Heróis Sem Documento tomaram conta. Artistas, ativistas, jornalistas e até veteranos de guerra se manifestaram. Mas também vieram as sombras. Comentários xenofóbicos, ameaças, promessas de denúncia e então, enquanto Carlos descansava na casa de um pastor que lhe oferecera abrigo, uma batida forte ecoou na porta. Ele se levantou lentamente. Quando abriu, viu 2 agentes do ICE, a imigração, do outro lado. Carlos Almeida? Ele apenas assentiu. Você precisa vir conosco. Na calçada, um carro da polícia aguardava com as luzes ligadas. E do outro lado da rua, câmeras já capturavam o momento. O herói estava prestes a se tornar réu. A porta da cela fechou com um estalo seco. Carlos se encolheu no banco de concreto, o corpo ainda dolorido, a mente em frangalhos. As luzes fluorescentes zumbiam como um lembrete cruel de que ali, entre muros frios e olhares desconfiados, sua coragem não valia nada. Nome completo? Perguntou o agente, sem levantar os olhos do formulário. Carlos Almeida dos Santos. País de origem. Brasil. Motivo da entrada nos Estados Unidos? Carlos hesitou. Meu filho. Ele precisava de tratamento. Eu precisava trabalhar. O agente ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Apenas anotou. Do lado de fora, a cidade fervia. O vídeo do momento em que Carlos foi detido já circulava nas redes. A comoção era visível. Protestos se formavam nas praças, cartazes com o rosto de Carlos, agora conhecido, cobriam muros. Herói não criminoso, gritavam. Camille acompanhava tudo. Ela já havia recebido mensagens de apoio e ameaças, mas agora estava decidida. Procurou um advogado de imigração renomado, Rafael Martinez, e mostrou a ele a entrevista. Ele tem um filho com doença grave no Brasil. Trabalha honestamente. Salvou uma vida arriscando a própria. Não há como isso não pesar a favor dele, disse ela. Rafael olhou o vídeo em silêncio, depois levantou os olhos. Eu vou representá-lo e não vou cobrar nada. Enquanto isso, Lauren e Michael também agiam. A prefeita de Houston os recebeu em seu gabinete. Eles mostraram o vídeo, as matérias, os apelos de Emily. Ele nos salvou. E agora está preso? Disse Lauren indignada. Esse homem é mais americano do que muita gente que nasceu aqui. A prefeita, pressionada pelo clamor público e pela mídia, acenou com a cabeça. Vamos fazer o que pudermos, mas o processo de imigração é federal e delicado. Na cela, Carlos recebia visitas de Rafael, que lhe explicava os próximos passos. Vamos pedir uma suspensão temporária da deportação e iniciar um processo humanitário. A opinião pública está do seu lado, Carlos. Mas precisamos que você esteja forte, meu filho, sussurrou Carlos. Ele vai entender que o pai dele tentou até o fim? Rafael colocou a mão sobre o ombro do pedreiro. Ele vai saber que o pai dele é um herói. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Carlos dormiu em paz, apesar das grades. Mas enquanto isso, em corredores escuros do poder, decisões contrárias à sua permanência começavam a ser articuladas. Porque para alguns, nem mesmo salvar uma vida era suficiente para merecer ficar.
O tribunal de imigração estava lotado. Câmeras se alinhavam na calçada como sentinelas ansiosas, captando cada detalhe. Cartazes, erguidos por apoiadores de Carlos, tremulavam ao vento. Ele salvou uma criança. Herói não ilegal. Famílias não têm fronteiras. Carlos caminhou algemado, escoltado por 2 agentes. Vestia roupas limpas, fornecidas por Camille, mas seus olhos carregavam o peso de noites mal dormidas. Rafael, ao seu lado, sussurrou. Hoje é o dia. Mantenha a calma. Confie em mim. A juíza era uma mulher de semblante duro, cabelos brancos presos num coque apertado. Chamava-se Meredith Holmes e era conhecida por aplicar a lei com frieza, mesmo diante de comoções públicas. Quando Carlos se sentou diante dela, o silêncio tomou conta da sala. O promotor do governo foi o primeiro a falar. Exibiu documentos que comprovavam a entrada ilegal, o tempo que Carlos vivia no Zeçuelua, sem registro, e ressaltou que, apesar de seu ato heróico, a lei não pode ser guiada por emoções populares. Rafael então se levantou. Mostrou fotos do incêndio, os depoimentos de Lauren e Michael, a gravação da entrevista de Carlos. Depois, apresentou os laudos médicos do filho, Gabriel, no Brasil. Em cada palavra, sua voz trazia a urgência de uma causa maior que os códigos. O Sr. Carlos Almeida não veio aqui para enriquecer. Veio para sobreviver, para dar esperança ao filho, para trabalhar duro, calado, sem jamais prejudicar ninguém. E quando a vida de uma criança americana esteve em risco, ele escolheu agir, escolheu salvar. Lauren foi chamada como testemunha. Quando entrou, o murmúrio cresceu. Com voz firme, ela declarou: se não fosse por esse homem, minha filha estaria morta. E eu não consigo aceitar que a forma como ele entrou neste país pese mais do que a vida que ele salvou. A juíza pediu silêncio. Então olhou para Carlos e perguntou: Senhor Almeida, por que o senhor arriscou sua vida por uma criança que não conhecia em um país que poderia deportá-lo no mesmo dia? Carlos engoliu seco. Porque ela gritava e ninguém fazia nada. Eu pensei no meu filho e só fui. A juíza se manteve imóvel por longos segundos. Depois bateu o martelo. Este tribunal vai deliberar. A decisão será divulgada em 72 horas. Até lá, o senhor Almeida continuará detido. Um suspiro coletivo ecoou no recinto. Carlos foi levado de volta, cabeça baixa. 3 dias. A tensão se tornaria insuportável. Porque agora não era só sua liberdade que estava em jogo, era a esperança de milhares que viam nele algo mais que um imigrante. Viam um símbolo. O relógio marcava 8 horas quando o telefone da prisão tocou. Carlos estava sentado em silêncio, os olhos fixos no nada. Rafael apareceu na porta da cela com um leve sorriso, contido, quase temeroso. Eles deram o veredito, disse ele. Carlos se levantou com dificuldade. O coração batia no peito como se quisesse fugir dali antes da notícia. A juíza Meredith concedeu a suspensão da deportação. E mais do que isso, Rafael respirou fundo. Ela recomendou ao Departamento de Imigração o início de um processo de residência permanente por mérito humanitário. Carlos cambaleou. Quer dizer, eu posso ficar? Sim, você vai poder ficar legalmente, trabalhar, viver e trazer sua família. As lágrimas vieram antes mesmo que ele pudesse se conter. Carlos caiu de joelhos no chão, as mãos cobrindo o rosto. Um choro contido por anos de medo, silêncio e exaustão finalmente escapava. Do lado de fora, a notícia se espalhava como fogo em palha seca. A mídia interrompia a programação para anunciar: Carlos Almeida, o pedreiro brasileiro que salvou uma criança de um incêndio, poderá permanecer no Zeçuelua legalmente. Lauren, ao lado da pequena Emily, chorava ao ver a manchete. Michael a abraçava em silêncio.
A cidade inteira celebrava. Carros buzinavam, aplausos surgiam nas praças, igrejas oravam por ele. O símbolo de um país dividido encontrava finalmente uma faísca de união. Dias depois, Carlos saía pela porta da prisão, vestindo roupas simples, mas com o peito erguido. Camille o aguardava, com as mãos trêmulas, segurando uma carta. Chegou hoje do Brasil, do seu filho. Carlos abriu o envelope com cuidado. Era um desenho feito por Gabriel, um homem de braços abertos, segurando uma criança. Ao lado, em letras trêmulas, estava escrito: "Papai é meu herói." Camille sorriu. "Você também é o nosso." Mais tarde, em um evento organizado pela prefeitura, Carlos foi chamado ao palco. Lauren fez o discurso. "Este homem não apenas salvou minha filha. Ele nos lembrou do que é ser humano, de que fronteiras são linhas em mapas e não no coração." O público aplaudiu de pé. Carlos, com os olhos marejados, aproximou-se do microfone. "Eu nunca quis ser herói. Só queria trabalhar e cuidar do meu filho. Mas naquele dia, era como se fosse meu menino preso lá dentro, e eu faria tudo de novo." Aplausos ecoaram como trovões. Ele desceu do palco, emocionado, e no meio da multidão, seu telefone tocou. Era uma chamada de vídeo. Gabriel, do outro lado da tela, sorria, com os olhos brilhando. "Papai, quando a gente vai se ver?" Carlos respirou fundo. "Muito em breve, meu filho, muito em breve." E naquele momento, ele soube que tudo havia valido a pena, porque agora ele não era mais invisível. Agora, o mundo sabia seu nome. Se essa história te emocionou, não deixe ela morrer aqui. Curta o vídeo. Isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar de Carlos e compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo na força da empatia e da coragem. Toda semana você encontra aqui histórias reais ou inspiradas na vida como ela é, cheias de emoção, reviravoltas e humanidade. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente transformar o mundo uma história por vez.